fala Malta, sejam bem-vindos a mais uma aula da Academia Rafa OutSystems. Eu sou Dairo Balencieffer e vamos dar continuidade aqui no nosso módulo de iniciantes em desenvolvimento. E hoje a gente vai dar início à nossa 16ª aula. Na aula anterior, a gente entrou no assunto de consultas, né, aggregates. A gente fez um upload de um Excel, de um arquivo Excel com os registros, né, para a gente ter ali os mesmos registros para trabalhar, tanto vocês como eu, né, para a gente conseguir ter os mesmos resultados aí nas nossas consultas. A gente criou a nossa primeira consulta a partir da nossa tabela de países, né? A gente viu sobre as propriedades do aggregate e a gente adicionou essa tabela, que é a tabela de países, como fonte ali na nossa aba Source, certo? A gente não chegou a explicar sobre as abas, mas pelo menos a aba Source a gente já passou, certo? Utilizamos também o elemento de visualização dos registros, que é o table, que é aquele elemento que a gente consegue visualizar na tela do navegador, na nossa web screen, certo? E nessa aula a gente vai continuar ainda no assunto de consultas, e nessa aula a gente vai ver sobre o restante das abas do aggregate que a gente iniciou na aula passada, né? A gente já viu sobre o source, e agora a gente vai ver sobre os filters, o sort e o test values. Eu vou explicar cada uma delas, dando exemplos e explicações sobre como utilizar cada uma delas. A gente vai entrar também mais a fundo naquela table, que é aquele elemento, né, de visualização dos registros que a gente viu na aula passada, só que ali a gente criou automaticamente a partir da nossa consulta, que é o nosso aggregate, certo? E a gente vai criar agora manualmente. Vou explicar para vocês sobre as propriedades da table, como ela funciona, como funcionam as linhas de registro que aparecem nela, né? Eu vou explicar certinho. E a gente vai fazer o nosso primeiro exemplo utilizando o filter, né? A gente vai dar início ali a utilizar a aba filter. Eu vou explicar primeiro, depois a gente vai fazer um exemplo utilizando o filter. E a gente vai fazer um filtro, fazendo uma consulta de um único registro com um identificador. Beleza? Vamos continuar então de onde a gente parou na última aula. A gente fez essa consulta da tabela de países, certo? A gente trouxe para a nossa tela, a gente trouxe para o escopo da nossa tela os dados dos países do nosso banco de dados, certo? Então, eu vou voltar aqui para a nossa consulta, eu vou abrir de novo o nosso Get Countries, certo? Onde a gente pré-visualiza o resultado da nossa consulta. E eu vou dar continuidade aqui explicando as outras abas daqui do aggregate, certo? Eu expliquei já anteriormente o que é a aba Source, que é a aba onde a gente coloca a tabela que a gente quer fazer consulta. E na aba Source também a gente pode adicionar outras tabelas para complementar a nossa consulta, certo? Isso eu quero mostrar mais pra frente quando a gente for fazer outra consulta de clientes, para vocês entenderem como que a gente faz o complemento dessa consulta adicionando outras tabelas. Eu vou passar aqui para a próxima aba Filtros. Eu não vou fazer nenhum filtro aqui agora, mas eu vou explicar como funciona e a gente vai utilizar mais esses filtros aqui na próxima consulta que a gente for fazer. Mas basicamente a aba Filtro, a aba Filters no caso, é onde a gente adiciona filtros para filtrar a nossa consulta. O próprio nome já diz, né? Mas aqui é onde a gente vai adicionar condições para que essa consulta retorne os registros de acordo com essas condições que a gente fizer. Então, aqui a gente pode adicionar diversos filtros, tanto pelo ID como pelo nome, no caso dessa consulta aqui. A gente consegue trabalhar com os atributos que tem na nossa consulta. Se a gente adicionasse outras tabelas lá no source para complementar a nossa consulta, a gente teria mais atributos dessas outras tabelas que a gente também poderia utilizar nesse filtro aqui, nessa aba, para adicionar filtros, porque a gente não precisa filtrar somente por atributos da tabela principal, que no caso a nossa tabela principal aqui seria a de países, né, a countries, mas se tivesse outras tabelas nessa mesma consulta, a gente poderia também filtrar o resultado de acordo com os atributos dessas outras tabelas, certo? Então, aqui fica a aba Filter. A gente vai ver, conforme o decorrer da aula, a gente vai ver como é que funciona mais essas features aqui, né? E a próxima aba é a aba Sorting. A aba Sorting é onde a gente configura a ordenação do resultado da nossa consulta, certo? Aqui, por padrão não, na verdade automaticamente, quando a gente
puxou a nossa tabela para a nossa tela e criou toda essa cadeia de elementos para fazer com que a gente conseguisse visualizar esses registros lá naquela table record, né? A própria plataforma criou diversos elementos automáticos aqui para a gente conseguir trabalhar com aquela tabela. E também trouxe esse table sort, que é uma forma de ordenação dinâmica. Aqui a ordenação pode ser feita de diversas maneiras. Tem dois botões aqui, ó, que é o Add Sort e o Add Dynamic Sort. O Add Sort é para você adicionar ordenações estáticas, né, ordenações fixas. E o Add Sort Dynamic você poderia utilizar por exemplo, de uma variável aqui que faz a ordenação dinâmica. E como que essa ordenação aqui está funcionando nesse momento? Aqui foi adicionada uma ordenação dinâmica com a variável TableSort, que é essa variável aqui. Aqui ela está com o desenho como parâmetro de entrada, mas é como se ela fosse o parâmetro de entrada da consulta, tá? Mas ela está utilizando aqui essa variável local de TableSort. E ela é comandada pelo aquele elemento tabela lá na tela. Se a gente voltar aqui, ó, na tela, aqui a primeira linha da consulta, eu vou explicar um pouco mais sobre essa tabela, tá? Mas basicamente a primeira linha é o header. O header é o título daquela coluna. No caso aqui, o título da nossa coluna é nome. No caso, name veio aqui automático porque o nome do atributo é name. Mas a gente pode alterar ela aqui, por exemplo, para nome do país. Entendeu? Esse aqui seria o título da nossa coluna. E aí aqui embaixo, a partir da segunda linha, seria os registros que iriam aparecer nessa coluna aqui. No caso aqui é o nome dos países, correto? Essa primeira linha aqui, que é o header cell, que é nosso título da nossa coluna, ela tem um atributo aqui, que inclusive na aula anterior apareceu um erro aqui, né, porque a gente alterou o nome da nossa tabela dentro da consulta para países. Ela tem uma propriedade aqui, ó, esse header cell, chamado sort attribute, que é o atributo que fará a ordenação dessa tabela dinamicamente. A gente seleciona aqui o atributo que a gente quer ordenar através desse título, né, desse header, que é o atributo que vai ser feita a ordenação dinâmica. Se a gente tivesse aqui 10 colunas, obviamente a gente teria que ter 10 atributos na nossa tabela, porque cada coluna ela representaria um atributo. E aí, para cada coluna, no header de cada coluna, a gente poderia selecionar um atributo da tabela para fazer essa ordenação dinâmica. Entendeu? Então, o sort attribute seria o atributo que a gente queria selecionar para fazer a ordenação. Aqui, no caso, só tem dois, que é o ID e o name, porque essa tabela só tem um atributo, que é o name, e também tem o outro atributo que está escondido, que é o ID, e a gente pode adicionar também ela aqui, a coluna de ID, e transformar aquele título da coluna de ID em uma ordenação dinâmica através do atributo países.id, né, que é o atributo ID da tabela países, que está dentro da nossa consulta. Dessa forma, quando a aplicação estiver rodando, se você clicar no header dessa coluna, a consulta vai fazer a ordenação de acordo com onde você clicou. Nesse caso aqui que está países.name, se a gente clicar aqui na coluna nome do país, se a gente clicar nesse título, lá na aplicação, com a aplicação aberta, ele faria uma ordenação por essa coluna. No caso que tivesse selecionado aqui, né, está país.name. E aí ele vai fazer essa ordenação dinâmica pelo nome do país. Quando você clica uma vez, ele faria uma ordenação em ordem crescente ou decrescente, de acordo, depende da forma que tivesse, mas ele ia fazer uma ordenação contrária com aquela coluna, certo? Então, se tiver lá em ordem alfabética, os nossos países, e a gente clicar aqui, essa ordenação dinâmica trocaria essa ordenação para a ordem alfabética de trás para frente, né, em ordem decrescente. Então, começaria primeiro com os países que têm a letra mais final do alfabeto, por exemplo, certo? Então, essa ordenação dinâmica serve para isso, mas se a gente voltar e vir aqui no sort, eu posso deletar essa ordenação e eu posso adicionar uma ordenação fixa, se eu quiser. Eu posso clicar aqui em Add Sort e eu posso adicionar uma ordenação através do atributo ID ou através do atributo name, certo? Vamos supor aqui que eu quero fazer do atributo ID. Selecionar.
Então aqui o nosso, ele já mostra aqui também qual é a opção que você quer ordenar através daquele atributo, se é de forma crescente ou decrescente. Nesse caso aqui ele está crescente, então ele vai iniciar a ordenação do primeiro ID, certo? Ele vai pela ordem do ID e ele não está em ordem alfabética, ó, tá vendo? Mas se eu colocar em forma decrescente aqui, ele pegaria a coluna ID e passaria ela de forma decrescente, iniciando do ID número 10. Se eu remover aquela ordenação e adicionar agora pelo nome, o que vai acontecer? Ele vai ordenar aqui em ordem alfabética pelo nome, certo? Eu posso dar aqui um refresh preview data e dessa forma, ele pegou e ordenou em ordem alfabética. Pode ver que o ID está desordenado, mas ele está ordenando pelo nome em ordem alfabética. Tem aqui Brasil, Canadá, Inglaterra, França, Alemanha, que está em inglês, por isso que está Germany. Se eu inverter, ele vai trazer o United States para cima, ó, e o Brasil para o final. Ele está ordenando em ordem alfabética decrescente, certo? Eu posso adicionar mais de um tipo de ordenação aqui. Eu posso adicionar também pelo identificador. Mas essa questão aqui de você adicionar mais de uma ordenação, ele respeita uma regra de hierarquia, tá? Como assim uma regra de hierarquia? Vamos supor que a gente tivesse aqui a nossa primeira ordenação pelo nome, que está de forma decrescente. Aqui nesse caso, não vai surtir nenhum efeito, por quê? Porque a gente não tem nenhum país que tenha o mesmo nome. Quando duas linhas de registro têm no mesmo atributo valores iguais, que no caso aqui seria nomes, aí ele passaria a respeitar a segunda regra de ordenação. Se a gente tivesse aqui, então, por exemplo, dois países chamados Paraguai, primeiro ele iria respeitar a primeira ordenação, que é o nome de forma decrescente. Quando chegasse no Paraguai, que tivesse dois valores iguais, ele ia puxar o segundo tipo de ordenação. Então ele iria primeiro mostrar o Paraguai com um ID menor, nesse caso aqui está crescente, e depois ele iria mostrar o Paraguai com um ID maior, no caso, entendeu? Então ele forma hierarquia aqui. Eu posso adicionar mais sort, mas aí eu teria que ter mais atributos, né? Tem tabelas que tem mais atributos, você pode criar uma hierarquia de ordenações. Então é bastante utilizado geralmente para quando você quer ordenar uma tabela de usuários, de pessoas, né? Então, às vezes, tem pessoas com o mesmo nome, ou você quer ordenar por data de nascimento, tem pessoas que têm a mesma data de nascimento. Aí você, por exemplo, você pode ordenar primeiro por data de nascimento e colocar um segundo por ordem alfabética. Então, as pessoas que têm a mesma data de nascimento, entre elas, pegaria a segunda ordem de ordenação e ordenariam elas em ordem alfabética, dentre aqueles registros que tivessem a mesma data de nascimento. Entendeu? Então, aqui é a parte de ordenação, essa é a aba de ordenação, e ela segue essa hierarquia, conforme você adiciona, e você pode adicionar também a ordenação dinâmica, que foi como eu mostrei antes. Inclusive, ó, eu vou abrir a aplicação, clicando com o botão direito na tela, eu já mostrei para vocês aqui, ó, que eu posso abrir essa tela diretamente no browser. Eu vou clicar aqui em Open Browser. Por mais que eu tenha modificado e tá aqui para me publicar, eu ainda consigo abrir essa página, porque ela estava publicada anteriormente. Então eu vou dar um Open Browser aqui, ele vai abrir aquela página em específico, né, que é a nossa página de consulta país. Eu vou fazer o meu login e eu já vou cair direto no meu consulta país. E eu posso clicar aqui no nome e ordenar em ordem alfabética. Então ele ordenou através daquele atributo nome que está selecionado no header da nossa tabela aqui. Se eu clicar novamente, ele vai inverter essa ordenação. Ó. Agora puxou o United States para o último. Certo? Isso aqui é a ordenação dinâmica. A ordenação fixa, esse botão não funcionaria, certo? Ela teria essa ordenação diretamente da consulta, da forma que estiver lá, ela já traria para cá e não deixaria o usuário alterar essa ordenação, certo? E aqui, o último, Test Values. Essa aba aqui, Test Values, ela serve para a seguinte coisa. Quando a gente tem filtros aplicados na nossa consulta, é por aqui que a gente pode testar esses filtros. Vocês concordam que aqui embaixo é a pré-visualização da nossa consulta, certo? Se a gente adicionar filtros, essa pré-visualização ela vai respeitar esses filtros. Então, se a gente adicionar filtros aqui, a gente vai conseguir pré-visualizar o resultado dessa consulta aqui através dos filtros.
Mas vamos supor que a gente coloca um filtro que esse filtro tem que ser preenchido de algum lugar, certo? Esse filtro apareceria aqui no teste values para a gente fazer um preenchimento fictício para a gente ver se esse filtro está funcionando. Por isso o nome já diz tudo, né? Teste dos valores, né? Ou valores de teste. Então a gente adicionaria aqui, digitaria aqui, ou selecionaria um ID, ou selecionaria qualquer coisa, de acordo com o filtro que a gente tem aplicado, certo? Então, aqui eu não tenho teste values, porque eu não adicionei nenhum filtro, e a gente vai ver isso aqui ainda mais para frente na nossa aula. Eu vou voltar aqui para a nossa tela consulta países, e eu vou explicar um pouco sobre essa table record, esse elemento aqui, certo? O elemento table record em específico. Eu costumo chamar de table record, porque eu acho que alteraram o nome aqui só para table agora, mas basicamente o nome dela que a gente costuma utilizar é table record, porque ela é uma tabela de registros, é uma tabela para visualizar os registros, certo? Então, beleza. Ela é o seguinte, uma table, eu vou passar pelas propriedades aqui e vou explicando melhor para vocês. Primeiro, ela tem aqui a propriedade nome, assim como eu já disse, diversos elementos, né, quase todos os elementos têm essa propriedade para você alterar o nome dela, que eu poderia aqui, por exemplo, alterar para a tabela países, certo? E esse seria o nome do meu elemento. O source dela é quem alimenta essa tabela aqui para visualização. Nesse caso, a gente tem esse aggregate, essa consulta aqui chamada getCountries, certo? Então pode ver que aqui ó, na nossa tabela, eu posso selecionar a tabela aqui, tanto clicando da segunda linha para baixo. Se eu clicar na terceira linha, eu seleciono a célula dela aqui, ó, a primeira linha, né? Aqui em cima eu seleciono o header, mas se eu clicar da segunda linha para baixo aqui, eu consigo selecionar a tabela. Ou através da hierarquia aqui, ó, certo? Eu posso chegar na tabela. Enfim, eu costumo clicar aqui da segunda linha para baixo, que é mais fácil de eu atingir a tabela no meu clique. Então, beleza. Aqui eu coloquei aqui o nome da nossa tabela, da nossa table, né? Não da nossa tabela, da nossa table record aqui. E aqui a segunda opção é o source, como eu falei, e é quem alimenta esse elemento. Quem alimenta esse elemento? Quem está alimentando esse elemento aqui no caso? É a nossa consulta. E por que está ponto list? Lembra que eu expliquei mais ou menos que geralmente quando tem os pontos é o caminho que está chegando aqui para alimentar determinado elemento. Nesse caso aqui é a lista do getCountries, da nossa consulta. Lembra que eu falei que o resultado de um aggregate é uma lista? Sempre vai ser uma lista. Então, sempre que você utilizar o retorno de um aggregate, o retorno de uma consulta, ele sempre vai ter um elemento, quando você expande ele, aqui não vai aparecer, tá? Aqui não vai aparecer. Mas o elemento aggregate, quando você abre ele no Expression Editor, por exemplo, ele vai, quando você expande ele, vai aparecer lá list. Por quê? É como se fosse a saída dessa consulta. A saída dele sempre vai ser uma lista, assim como eu expliquei anteriormente. Se eu selecionar aqui, ó, o nosso source aqui na setinha, eu posso selecionar aqui ó, o Expression Editor. Selecionando o Expression Editor, olha, vamos olhar o escopo aqui ó, da nossa tela. Como é que está o escopo da nossa tela? Dentro da nossa tela, a gente tem as nossas variáveis locais. A gente tem agora a nossa consulta, que ela também faz parte do escopo dessa tela. E a gente tem os elementos, né, os widgets. Então, se eu expandir ele aqui, ó, já vai aparecer aqui a nossa tabela, que é essa nossa tabela aqui, que a gente renomeou para a tabela país. Vamos voltar aqui para a nossa consulta. Então, se eu pegar aqui ó, e expandir a nossa consulta, olha o tanto de elemento que ele traz. Isso aqui é um pouco confuso, tá? Cada coisa dessa aqui tem uma propriedade, uma função diferente. Então, basicamente quando a gente expande a nossa consulta, ela tem aqui como se fosse uma variável com a setinha para fora. Lembra que a variável com a setinha para dentro é um parâmetro de entrada? Existem também os parâmetros de saída, né? É como se fosse o retorno daquela ação ou a consulta, no caso. A gente não chegou a ver ainda sobre parâmetros de saída, porque por onde a gente passou ainda não possui. Né? A gente viu parâmetros de entrada das telas, parâmetros de entrada das ações, das client actions, no caso, né? Só que ambos não possuem parâmetros de saída. Nem a tela possui parâmetro de saída e nem a client action possui parâmetro de saída. Mas as server actions possuem parâmetros de saída e a gente ainda vai chegar lá e aí eu vou conseguir explicar melhor o que é o parâmetro de saída. Mas basicamente é o retorno daquele elemento. No caso aqui, o aggregate, a consulta, o retorno dela vem pelo parâmetro de saída. Ele tem dois parâmetros de saída. Primeiro, a lista,
que é esse aggregate vai entregar para a gente, que são os registros, certo? E dentro da lista, a gente tem outras propriedades. E eu vou passar aqui por algumas delas para conseguir explicar para vocês melhor. Primeiro, a gente tem o current. O que é o current? O current, a tradução de current seria atual. Nesse caso aqui, que a gente tem uma lista e a gente não quer pegar um registro em específico, a gente vai utilizar o parâmetro de saída list diretamente. Por isso que a fonte dessa tabela aqui, ela somente é getCounters.list, porque a gente está parando de alimentar ele na lista. A gente está simplesmente selecionando a lista completa. Tudo que tiver aqui para dentro vai trazer para essa tabela aqui, certo? O current é quando a gente quer pegar um registro específico dessa consulta. Só que aqui tem um porém, é uma coisa que causa bastante dúvida. Qual que é, se eu pegar simplesmente se eu pegar essa consulta aqui e pegar o current, o atributo name da tabela países que está dentro da nossa consulta, né? Aqui dentro do current aparecem as tabelas que estão dentro da consulta. No caso aqui só tem a tabela country, que aqui também vai mostrar países. Enfim, se eu pegar simplesmente o current aqui, primeiro que aqui no source, nesse local, não vai aceitar. Então, se eu tentar clicar aqui e pegar o name, aqui já vai dar um erro. Eu vou desfazer aqui, mas só para vocês entenderem. Se eu pegar esse elemento current e mostrar ele numa expression, por exemplo, se eu pegar aqui uma expression e vou colocar aqui em cima, e nessa expression eu vou pegar aqui o nosso aggregate, eu vou expandir o aggregate, vou expandir a lista e vou expandir o current, vou expandir a tabela países, que é onde eu quero pegar o dado, e eu vou pegar o name, o atributo name. Então eu quero pegar o atributo name atual dessa consulta. Como a minha expression só mostra um elemento, ela vai mostrar o primeiro elemento, o primeiro registro dessa consulta. No caso aqui, como eu estou pegando somente o atributo nome, ela vai mostrar somente o nome daquele registro que tiver no topo da minha consulta, certo? Eu não vou conseguir pegar o restante, porque a expression ela não me mostra uma lista de registros, ela me mostra apenas um registro, certo? Então, o current, se você pegar aqui o current de um aggregate, se você pegar o resultado, né, e selecionar o current de um aggregate, sempre vai ser o primeiro registro dele, o primeiro registro que trouxer nessa consulta. Por isso que às vezes a gente até consegue utilizar, é até bastante utilizado esse current aqui, porém, quando a gente tem filtros no aggregate, a gente sabe que ele só vai retornar um registro. Lembra que eu falei que ele retornando 1 ou 10 sempre vai ser uma lista? Mas se eu sei que o meu aggregate vai retornar somente um registro, eu posso ir lá e pegar o current dele, que é esse carinha aqui. Ó. Eu vou pegar o atributo de dentro do current. Porque eu sei que se a minha lista trouxer somente um registro, é ele que eu quero utilizar, é ele que eu quero mostrar na minha tela. Certo? É um pouco confuso também esse current aqui, mas eu acho que conforme o tempo aqui a gente vai conseguir utilizar alguns exemplos. Para a gente conseguir utilizar, eu utilizo bastante consultas assim, no dia a dia, então acho que vai ser um pouco fácil da gente conseguir mostrar isso aqui na prática. Enfim, quando eu pego o current é somente um registro, certo? Que nem eu mostrei aqui na nossa expressão. Inclusive eu vou deixar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Deixa eu só abrir aqui a nossa consulta para mim visualizar qual que é o primeiro país que vai aparecer aqui. É o United States. Por mais que ele esteja aparecendo ali Itália, né? Mas o primeiro registro é o United States. Quando a gente publicar e a gente for ver isso aqui lá na prática, vai aparecer o United States aqui, certo? Então, beleza. Eu vou explicar agora os outros componentes que tem aqui, os outros elementos. Current row number. Entendam que a gente está dentro da lista. Então, dentro da lista tem o elemento, tem um registro corrente, né? Um registro corrente. Automaticamente, quando a gente tem um registro corrente, a gente consegue pegar o current row number. O current row number é um número daquele registro, do registro corrente, tá? Mas, você falou que se eu pegar o atributo name sempre vai ser o meu primeiro item, o meu primeiro registro da minha consulta, então o current row number sempre vai ser o primeiro lá, sempre vai ser o 0 no caso? Não, nem sempre. Na verdade, sim, nesse caso sim, ele sempre vai pegar, se eu pegar um elemento só, que vai ser o primeiro item da minha lista, do resultado, né, da lista do aggregate, ele sempre vai ser o 0. Só que o current row number ele é bastante utilizado nesse caso aqui, ó, que tem uma lista. Por exemplo,
Aqui, é porque aqui o elemento aqui no estúdio, ele só mostra a primeira linha. Porque tudo que eu colocar aqui na linha, na primeira linha, ele vai respeitar para baixo. Então, por exemplo, na primeira expressão aqui, eu estou mostrando o nome, eu estou pegando o nome corrente, tá vendo? Ó, list, current, países name, aqui ó, no value dessa expressão. Se eu abrir a expressão, ele está pegando aqui ó, o current, países name. Ou seja, cada linha que aparecer aqui, nessa tabela lá no navegador, cada linha é uma linha corrente, correto? Cada linha vai ter um registro diferente. Então, cada uma daqueles registros tem o seu current row number. Se por um acaso eu precisar do current row number de alguma daquelas linhas, eu vou saber através desse carinha aqui. Ó. Se eu precisar utilizar o número da linha daquele registro, eu vou utilizar essa propriedade aqui, current row number, certo? Ele é do tipo inteiro, então ele vai retornar um número. Então se eu pegar, por exemplo, se eu precisar utilizar o current row number de determinado registro, e eu sempre passar o current row number corrente de uma lista, eu sempre vou obter o número daquele registro, da linha daquele registro, certo? Ele não é igual ao ID, certo? Porque, por exemplo, vamos supor que a gente está ordenando pelo ID. Aí eu tenho aqui o ID 0, o ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até o 10. Mas se eu reordenar esse aggregate, o meu current row number ele sempre vai ser nessa ordem crescente. Mas o ID dos meus registros podem mudar de acordo com a ordenação que eu colocar ali, certo? O length, ó, ele retorna o número de elementos corrente na lista. Por exemplo, se a gente for lá no nosso navegador, aqui, nesse caso, eu tenho 5 registros, certo? Eu tenho 10 registros, mas só estou vendo 5. Então, se eu utilizar, por um acaso, essa propriedade length aqui em algum local aqui, nesse caso aqui, ele vai mostrar 5, porque ele retorna o número de elementos corrente na lista e o número de elementos atual, né, atualmente. Nesse caso aqui, o número de elementos atualmente na minha lista são 5, certo? O empty ele é booleano. Ele é um atributo ou um elemento do aggregate. Atributo não é correto falar atributo, mas ele é um elemento do aggregate que ele é booleano. Ele retorna true ou false. E ele retorna true ou false de acordo com se há registros ou não dentro dessa consulta. Se a gente fizer algum tipo de filtro ali e ele por um acaso não retornar ninguém, se aquela consulta não retornar nada, ele vai trazer esse carinha aqui com o valor de true, porque empty, né? Empty quer dizer vazio. Então, se essa consulta não tiver nada, esse elemento aqui dela vai estar true. Então, eu posso utilizar esse empty aqui de diversas maneiras, sempre para mim saber se uma determinada consulta está retornando alguma coisa ou não. Às vezes eu não quero saber o que está retornando, às vezes eu quero saber só se a consulta está retornando algo ou não. Então, através desse elemento aqui, eu consigo descobrir se essa consulta está vazia ou não. Se esse carinha trouxer true, é porque a lista dessa consulta está vazia. Se esse elemento trouxer false, então eu sei que tem registros nessa consulta, certo? Ela está trazendo algum registro na consulta. Então, esses aqui são os elementos do parâmetro de saída list. E aí a gente tem aqui ó, o count. O count ele retorna o número de registros, né, da consulta. Nesse caso aqui, do nosso navegador, ele está retornando 10. Essa consulta ela tem 10 itens. Só está mostrando 5, mas ela tem 10 itens, porque da forma que está ali não tem filtro nem nada, então ela está trazendo todos os dados da nossa base de dados. Que nesse caso aqui são 10 registros. Beleza? IsDataFetched quer dizer se esse elemento que ele retorna um parâmetro também booleano, informando se essa consulta foi executada, se ela já terminou de ser executada, certo? Se ele trouxer false é porque ela ainda está executando. E o próximo é se houve erro nessa consulta. Se essa consulta ela terminou de executar ou durante a sua execução tiver algum erro, esse elemento ele vai trazer um valor de true, certo? Se ele trouxer false é porque a consulta correu tudo bem e já deve ter o resultado dela, certo? Deixa eu fechar aqui. Dentro da própria tabela,
a gente tem uma expression aqui que representa o nome dos países, certo? Então aqui vai ser uma lista que vai representar o nome dos países. Se eu vou adicionar uma nova coluna nessa tabela aqui para mostrar o identificador desses registros. Como é que eu posso adicionar uma nova coluna? Eu tenho aqui uma opção aqui em cima, tá vendo aqui, ó, adicionar nova coluna. Eu posso clicar com o botão direito e vir aqui e adicionar nova coluna. Adicionei uma nova coluna. Pode ver que ela separou aqui, quase não é visível, mas aqui a gente já consegue ver que aqui eu tenho uma coluna, aqui eu tenho outra coluna, aqui eu tenho a linha, né, dos registros, no caso. E aqui eu posso movimentar também essa coluna, tá? Ela adicionou uma coluna à direita, mas eu posso movimentar essa coluna aqui para o lado esquerdo. Eu posso clicar com o botão direito e vir aqui, ó, move column left, ou eu posso com ela selecionada, com tanto o header como a primeira linha. Se eu selecionar a partir da segunda linha, eu seleciono a tabela, tá? Então isso não funciona, tem que ser dentro da coluna, que é ou a primeira ou a segunda linha. Selecionando um deles, eu posso vir aqui, ó, nessa setinha aqui em cima, nesse atalho, ó, move column left. O que eu vou fazer? Eu trouxe a minha coluna do final da minha tabela para o lado esquerdo, para o início da minha tabela. O que eu vou fazer aqui? Aqui no header, eu vou colocar um texto no meu header e vou escrever aqui, ó, ID, né, que vai ser o ID. Eu quero listar aqui o ID de cada registro, certo? E como é que eu vou listar o ID aqui? Eu preciso de um elemento que seja dinâmico. Qual que é o elemento que é dinâmico? É a expression. Então eu vou trazer uma expression aqui para dentro. E aqui, ó, quando eu coloco uma expression aqui, você pode ver que ela já repete aqui, ó, mais clarinho para baixo. Por quê? Porque ela vai respeitar a lista. O dado que eu colocar para a primeira expression mostrar, vou fechar aqui rapidinho, mas o dado que eu colocar para a primeira expression mostrar, ele vai repetir para baixo de acordo com a linha de registro. Aqui o nosso header está ordenando pelo países.name. Só que lá dentro da nossa consulta não está dinâmico. Mas eu posso ir lá e voltar ele para ser dinâmico. E aqui eu iria selecionar o sort attribute dessa primeira coluna, que seria o ID. Então eu poderia vir aqui e selecionar o países.id, certo? Então quando alguém clicar nessa coluna aqui, a ordenação será feita por essa coluna, seja ela crescente ou decrescente. E aqui seria pelo nome. Então, aqui na primeira linha é onde a gente seta os elementos que a gente quer mostrar desses registros. Se eu vim aqui nessa expression e eu quero mostrar aqui um value, ele pode me dar aqui como sugestão o nome, mas o nome já está aqui. Quando eu estou dentro da minha tabela e eu for abrir aqui a minha expression, vamos abrir o nosso expression editor para a gente entender melhor isso aqui. Essa tabela está sendo alimentada pela nossa consulta, então ela vai respeitar os elementos que a gente utilizar da nossa consulta. Vamos supor que a gente tivesse uma segunda consulta aqui, né? A gente tivesse um outro aggregate. Então a gente teria que, não conseguiria, na verdade, pegar o resultado desse outro aggregate para colocar dentro dessa tabela aqui. Porque essa tabela aqui, ela tem como fonte a getCountries, certo? Se a gente quisesse utilizar de outra consulta para mostrar outros resultados, a gente teria que utilizar outra tabela dessa de visualização, com a fonte como fonte essa outra consulta, certo? Então, para a gente mostrar aqui o nosso ID, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, expandir a nossa consulta, que é a fonte da nossa tabela. Eu vou pegar o list, vou pegar o current e vou pegar o ID corrente. Por que aqui não vai mostrar somente o primeiro? Lembra que no início aqui, onde eu expliquei sobre a expression, que aqui eu vou pegar somente o primeiro elemento utilizando esse current aqui, eu estava utilizando o current também. Ele vai pegar somente o primeiro elemento primeiro registro da nossa consulta. E por que aqui eu vou utilizar o mesmo caminho, mas aqui eu vou mostrar uma lista? Porque como eu estou dentro do elemento lista, esse elemento ele vai ser alimentado pela lista de países que está retornando do nossa consulta, no caso. Se eu selecionar aqui o current, certo? Ó, agora eu estou mostrando aqui o ID current da nossa consulta. O que ele vai fazer? Essa tabela ela vai gerenciar esses registros, tá? Ela vai meio que gerenciar esses registros. Eu selecionando o current aqui, aqui eu seleciono o current do ID e aqui eu seleciono o current do name. Ó. Se eu der 2 cliques ali, eu estou selecionando o current, o atributo name do elemento current da lista.
Então, essa tabela aqui, ela vai gerenciar esses registros. Para cada linha, cada linha terá o seu valor corrente, certo? Cada linha da nossa tabela aqui visual, ela terá um valor corrente de acordo com a nossa consulta. Então, a primeira linha, ela vai ser a primeira linha de retorno da nossa consulta. Então, ela tem o ID corrente e o nome corrente, o atributo nome corrente. A segunda linha, ela vai ser um outro nome e ela vai ter o seu ID corrente. É o seu ID correspondente àquela linha. Então, cada linha da nossa tabela aqui, visual, ela corresponde a uma linha de registro. Cada linha tem o seu ID, cada linha tem o seu nome, certo? Então, o papel meio dessa tabela aqui é mostrar e ela também vai gerenciar esses registros. Se a gente tem lá uma lista, por exemplo, a gente tinha uma lista de clientes que a gente criou lá de exemplo no banco de dados. E a gente, para cada cliente que a gente clicava, lembra que era linkado o nome do cliente para a tela de detalhe? Para cada cliente que a gente clicava, como que a gente chegava na tela de detalhe com aquele cliente exatamente certinho, sem chegar nenhum cliente confuso lá? Porque a própria tabela ali gerenciava o identificador daquele cliente. Quando a gente era redirecionado para a tela de detalhe, a gente passava o identificador da linha corrente para o nosso destino, que no caso era a tela de detalhe dos clientes. Então a gente estava passando o identificador, por mais que a gente não estava vendo o identificador naquela linha de registro, mas a tabela ela gerencia esses registros, então por trás ela sabe o identificador de cada linha, certo? E aí quando a gente clicava no link, a gente passava para o parâmetro de entrada da tela de detalhe o identificador da linha corrente. Então, se a gente clicasse na primeira linha, aquela tabela ia enviar o ID corrente da primeira linha como o dado que a gente precisava na tela de detalhe. Se eu clicasse na sétima linha, seria enviado o identificador corrente da sétima linha para o nosso destino, certo? Então, basicamente, é mais ou menos assim que funciona. Voltando aqui para as propriedades. Essas outras propriedades não mais aqui de estilo, tá? Essas três últimas aqui são de estilos, para modificar a linha, o header e a tabela completa em si. Então, se a gente quiser modificar o estilo desse cabeçalho aqui, por exemplo, a gente vai alterar esse style header aqui. Aqui seria a linha, né? Opa, voltando aqui para a tabela. Aqui seria da linha, esse aqui. E aqui seria da tabela completa em si. Então, ela também... tá. A tabela também executa ações, tá? Que ações que ela está executando aqui? Ó? O onSort. Lembra que quando a gente clica no título de cada coluna, ela é reordenado de acordo com a coluna. Então, quando a gente clica lá, é executada uma ação. E é aqui, ó, o onSort. Ao ordenar, né, executa essa ação onSort, que é aquela client action onSort, e ela passa como parâmetro de entrada a coluna clicada, certo? Assim fazendo a alteração da ordenação de acordo com a coluna que você clica. Então, ela também é um elemento que executa uma client action, certo? Entra naquela lista que a gente comentou nas aulas de client action, beleza? Então, aqui vamos fazer uma coisa aqui bem legal, rapidinha. Deixa eu só colapsar essas coisas que ficaram abertas aqui. E eu vou criar aqui uma nova screen action. Vou clicar com o botão direito no main flow. Eu vou criar uma nova screen action. E aqui vai se chamar client list. A ideia aqui é a gente mostrar a listagem de clientes nessa tela. Eu vou incluir ela no menu também, para mim poder acessar ela através do menu, para ficar mais fácil a gente chegar nela. E aqui o que a gente vai fazer? Eu vou criar uma nova consulta, né? Uma nova consulta aqui, Fit from Database. Eu vou clicar aqui e vou selecionar a nossa tabela de cliente. Selecionei a nossa tabela de cliente. E aqui é o seguinte, ó, uma coisa que eu vou mostrar aqui. Eu vou voltar aqui para a nossa tela anterior, e eu vou utilizar aqui a nossa table, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar a nossa table para cá e eu vou alimentar ela com a nossa client list, né? Com a nossa get client list, que é o retorno da nossa consulta. Só que a gente vai criar ela aqui um pouco manual, para vocês entenderem melhor como é que funciona aqui. Eu alimentei ela com a nossa client list, eu vou adicionar a primeira coluna. Ela não tem nenhuma coluna, então eu vou adicionar a primeira coluna. A minha primeira coluna vai se chamar, eu vou colocar em português mesmo, nome, e eu vou puxar aqui uma expressão
para a primeira linha, na qual eu quero mostrar o nome dos meus clientes, né? Vai respeitar a ordem do meu aggregate. Então eu vou expandir aqui no meu escopo a nossa consulta, vou expandir a lista, vou expandir o current, vou expandir a tabela cliente que está ali, e eu quero pegar o nosso atributo name. Então nessa coluna aqui eu quero que mostre o nome dos nossos clientes, certo? Vou adicionar mais uma nova coluna aqui, ó, e nessa coluna aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou puxar uma expression aqui, para cá, e eu vou ver aqui primeiro qual é o outro dado que dá para a gente puxar. Ó. Vou para o mesmo local e vou puxar aqui o e-mail. Pode ser o e-mail, certo? E eu vou colocar aqui no header o e-mail. Dessa forma aqui, eu vou mostrar a listagem de e-mails. Certo? Aí, o que eu quero fazer? O que eu quero que vocês entendam aqui? Eu vou colocar aqui uma ordenação. Vou colocar uma ordenação pelo nome. Vou colocar o nome em ordem alfabética. Pode ser, em ordem crescente. Ela vai mostrar aqui em ordem alfabética. Como é que a gente sabe que essa tabela aqui está gerenciando corretamente os dados dessa tabela aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova tela, e aqui eu vou tentar criar aqui a nossa tela de detalhe do cliente, certo? O que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui, ó, cliente detail. É mais ou menos para vocês entenderem como que a gente vai trazer apenas um registro dentro de uma tela. Aqui a gente está trazendo a lista, mas dentro do detalhe a gente tem que trazer somente um registro, porque é o detalhe daquele único cliente que a gente vai acessar aquela tela. Eu não vou adicionar ela no menu, tá? Porque ela vai ser redirecionada através dessa lista aqui. Então eu vou dar um create screen. Beleza, aqui eu não vou trazer uma table, por quê? Porque o meu intuito aqui não é trazer a lista de clientes, e sim trazer um único cliente, que será o cliente que a gente vai clicar lá naquela tela lá de client list, né? Que é a nossa lista de clientes aqui. Aqui a gente já tem a consulta, ela não tem filtro essa consulta, tá? Daqui a pouco eu vou criar uma consulta um filtro de busca aqui para vocês entenderem como é que ela funciona. Aqui no client detail, o que eu quero fazer? Eu vou adicionar aqui um aggregate nessa tela de client detail, porque eu preciso consultar, eu preciso que a consulta busque esse cliente que a gente precisa. E eu também vou adicionar aqui a nossa tabela de cliente, porque eu quero buscar um cliente, então eu preciso da minha tabela de cliente. No filtro, aqui que está uma coisa interessante que a gente vai fazer, bem legal. Eu vou adicionar um filtro aqui, mas primeiro eu vou adicionar um parâmetro de entrada nessa tela. Tá? Eu vou ensinar vocês agora a filtrar de acordo com um dado que a gente receber aqui dentro. Aqui dentro eu vou criar um parâmetro de entrada nessa tela. Ó, vocês lembram o que é parâmetro de entrada, né? Para acessar essa tela, a gente precisa de um dado. A gente precisa que chegue um dado aqui para a gente poder acessar essa tela. Então tá, eu tenho aqui o nosso parâmetro de entrada. O nosso parâmetro de entrada vai se chamar Client ID. Ou seja, o tipo dele já veio aqui, Client Identifier. Opa, aqui sem querer. Mas aqui ó, já veio o Client Identifier. O que eu quero com isso? Eu estou mais ou menos simulando o que a gente viu lá naquelas aulas de exemplo, tá? Só que nas aulas de exemplo eu não dei nenhuma explicação sobre isso. Mas eu estou tentando simular aqui mais simplificadamente, com certeza, mas mais ou menos como funciona lá. O que eu quero fazer aqui? Eu quero que, ao acessar essa tela de Client Detail, eu quero que quem estiver vindo para cá envie o identificador de um cliente, certo? Eu quero que chegue aqui nessa tela com o identificador de um cliente. Por isso que eu não vou mostrar uma lista, eu vou mostrar apenas um cliente, certo? Então, beleza. Eu tenho aqui o nosso parâmetro de entrada, eu tenho aqui a nossa consulta, e aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar um formulário, tá? Por quê? Porque aqui eu quero colocar uma forma para a gente editar esses clientes, certo? Eu coloquei um formulário, e aqui o que eu vou fazer? Eu vou expandir a nossa consulta e pegar a tabela cliente da nossa consulta. Se eu pegar a nossa consulta completa e trouxer para cá, também vai funcionar. Pode ser dessa forma, tá? Não precisa ser exatamente a tabela aqui. Mas beleza. Ó, quando eu solto a nossa tabela, a nossa consulta dentro de um formulário, o formulário ele cria os inputs de acordo com aquela tabela que está dentro da consulta, certo? Eu vou só diminuir aqui para ficar mais fácil de entender, mas beleza. O que aconteceu? Eu trouxe o nosso formulário para dentro, eu trouxe a nossa consulta para dentro de um formulário. Dessa forma, ele preencheu aqui
o nosso formulário com os campos que aquele cliente possui, certo? E aí, dessa forma, o que eu quero fazer? Eu quero que, ao chegar nessa tela com o identificador de um cliente, eu quero que mostre nesses campos aqui os dados daquele cliente em específico, certo? Beleza. Olha que interessante. A própria plataforma criou aqui para a gente uma consulta de países. Por quê? Por que ela trouxe isso aqui? Isso aqui é bastante interessante, é uma coisa que veio automático. A nossa tabela cliente, ela tem um atributo que faz relacionamento com a tabela de país, certo? Então, para a gente preencher esse atributo de país, você concorda que a gente precisa selecionar um país? E lembra que para a gente selecionar um país é através de um drop-down, e esse drop-down ele precisa ser alimentado com uma lista de registros. Então, o que aconteceu? Ele veio aqui embaixo e criou esse drop-down para a gente. E esse drop-down aqui, ele é alimentado com uma consulta de países. Então, a plataforma já criou aqui para a gente uma consulta e colocou os países. Ela não fez nenhum filtro, certo? Ela não fez nenhum filtro nessa consulta aqui, ó, de Get Countries. Por quê? Porque a gente quer que traga todos os países disponíveis no nosso banco de dados para mim selecionar um deles para mim registrar um cliente novo, né? Nesse caso de um cliente novo, claro. E como a gente precisa mostrar o país de um cliente existente, ele também tem que ter essa consulta para alimentar esse drop-down aqui de acordo com o ID do país que tiver guardado nesse atributo, certo? Beleza. Só que aqui, agora falta fazer o filtro, para a gente filtrar o único cliente que a gente quer que mostre aqui. Eu não quero que mostre uma lista de clientes, eu quero que mostre apenas um. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entrar na nossa consulta Get Clients, que é a consulta que alimenta o nosso formulário aqui, certo? Eu vou entrar aqui na nossa consulta Get Clients e eu vou vir aqui no filtro e vou fazer um único filtro. Olha a nossa pré-visualização. A nossa pré-visualização está trazendo diversos clientes. O que aconteceria se eu não fizesse um filtro aqui, tá? Já é interessante até para vocês entenderem. Se eu não fizer um filtro para trazer um único cliente, o que vai acontecer? Como a minha consulta tem que trazer um cliente apenas, ela vai me trazer o cliente corrente. Olha aqui, ó, se eu olhar aqui na propriedade do meu input. Olha o que está mostrando aqui. Ó. Qual é a variável do meu input? É a consulta, ponto lista, ponto current, ponto client, ponto name. Ou seja, ele está preenchendo esse input com o nome da minha tabela cliente, né, o atributo nome da minha tabela cliente, é o registro corrente da minha lista que retorna da minha consulta chamada Get Clients, certo? O que vai acontecer se eu não fizer nenhum filtro? Olha aqui, ó, quando a gente entra na nossa consulta, olha o que acontece aqui. Apareceu uma lista de registros. E qual que é o primeiro? O primeiro dele é esse carinha aqui, ó, Leo Birch Talley. Como eu estou pegando o corrente, o resultado corrente da minha consulta, e eu não estou mostrando uma lista, eu só vou utilizar a primeira linha. Então, basicamente, quando eu entrasse nessa tela sem passar nenhum cliente ID, ou até passando cliente ID, mas não usando ele para filtrar essa consulta pegaria o primeiro resultado dela, que é o corrente, e ia jogar para mim ali na tela, que eu ia visualizar eles naquele formulário, certo? Então, o que eu quero fazer? Eu não quero que pegue esse primeiro carinha aqui. Eu não quero que pegue esse primeiro registro. Eu quero que pegue o registro do cara, do cliente, que eu trouxer o ID dele para dentro dessa tela. O que eu vou fazer? Eu vou vir no filtro, vou vir aqui nos filtros e vou adicionar um novo filtro. Quando eu adiciono um novo filtro, aparece aqui o nosso escopo diferente. Ó. Aparece a primeira pastinha que é Attributes. O que é esses atributos? Ele vai estar disponível aqui no escopo da nossa consulta os atributos da tabela que está no nosso source. Tá? Eu vou adicionar aqui como exemplo rapidinho. Eu vou adicionar uma nova tabela count. Olha quem apareceu aqui no escopo da nossa tabela de atributos. Eu posso filtrar essa consulta pelo por algum atributo da tabela count. Mas esse ainda não é o nosso intuito. Então eu quero excluir aqui a nossa tabela count. Eu voltei aqui a nossa... Opa, eu vou excluir isso aqui também. Depois eu vou explicar mais sobre isso aqui também, tá? Então eu vou excluir aqui e eu quero mostrar o atributo, eu quero utilizar o filtro, eu quero filtrar por um atributo da tabela cliente. Deu erro aqui na nossa visualização, porque eu excluí aquela tabela ali, ele foi refazer a preview, né, a pré-visualização da nossa consulta, mas eu estou com o filtro sem ser setado ainda. Então eu vou setar o nosso filtro aqui. O que eu quero fazer? Eu quero que essa consulta
que está trazendo os dados da tabela cliente, eu não quero que ele vá lá na base de dados e traga todos os clientes. Não, eu quero que faça um filtro, eu não quero trazer todos. Eu quero que traga somente, tá? Vai pegando a lógica aqui, ó. Eu quero que traga somente, nesse caso é um, mas eu poderia fazer um filtro para que trouxesse vários também, mas eu quero somente o cliente cujo o identificador dele, ó, client, tabela client, atributo ID. Aqui já mostrou para mim, ó, client.id. Então eu quero que traga para mim nessa consulta o cliente cujo o ID dele seja igual, eu vou utilizar esse símbolo aqui, igual, aí eu vou minimizar aqui a nossa tabela, minimizar o nosso atributo, e vou expandir agora o escopo da nossa tela. Eu quero que traga o cliente cujo o ID dele seja igual ao nosso parâmetro de entrada da tela. Lembra que para acessar a nossa tela, eu preciso que quem chamar a nossa tela mande para cá para dentro o identificador de um cliente? Beleza. Então eu quero que a consulta que eu tenho dentro dessa tela, eu quero que ela filtre a consulta de clientes pelo identificador que está chegando aqui, certo? Então, o identificador que foi enviado para dentro dessa tela, eu quero que ele represente o identificador do cliente que venha nessa consulta para mim preencher o formulário com os dados dele, certo? Então, ó, recapitulando, eu vou apagar aqui de novo, eu quero filtrar essa consulta de acordo com o identificador do cliente e que ele seja igual ao parâmetro de entrada Client ID. E eu consigo só fazer essa comparação porque o identificador da minha tabela ela é do mesmo dado do meu parâmetro de entrada. Lembra que o meu parâmetro de entrada eu coloquei o tipo dele como Client Identifier? Dessa forma, eu consigo fazer esse filtro. Eu consigo fazer essa comparação para que a consulta traga de acordo com aquele dado que eu preciso. Dessa forma aqui eu estou trazendo, eu quero filtrar pelo atributo identificador do meu source, na minha tabela de cliente, e eu quero que traga na consulta o cliente cujo ID seja igual o identificador que está chegando para mim na minha tela de detalhe. Beleza? Até então, ok. Dessa forma, eu vou fechar meu filtro. E olha o que aconteceu. Aqui, a minha pré-visualização já sumiu com aquele monte de registro e me trouxe apenas um. Por quê? Porque o identificador é único. Então, quando eu filtro pelo identificador, eu não consigo trazer mais de um registro, porque não existe dois registros na tabela com o mesmo identificador. Lembra que o identificador é a constância digital do registro? Não existe dentro da tabela cliente dois clientes com o mesmo identificador. Então, sempre vai me trazer somente um resultado. Se eu trouxer da forma que eu trouxer um identificador, vai me trazer somente um resultado. A própria pré-visualização aqui já excluiu todos os outros registros e me trouxe apenas um. Agora vem a questão do seguinte, ó. Beleza, a gente colocou um filtro aqui na aba filtro. E eu não vou colocar ordenação, eu não preciso de ordenação nesse caso aqui. Eu só tenho um registro, vou ordenar pelo quê? Né? É só ele que vai vir. Aí eu posso vir aqui para o test value, agora eu consigo utilizar o test value. Olha o test value. Se eu estou filtrando pelo client ID, aqui no filtro, né, eu estou trazendo o cliente cujo ID seja igual ao client ID, eu posso utilizar o test value para me simular para ver que registro essa consulta vai trazer. Nesse caso aqui, já está com 1. Se eu apagar aqui, eu vou deixar aqui 0. Dessa forma, não vai trazer nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhum cliente com ID nulo, né? que não tem ID. Quando é nulo, é um cliente novo, certo? Então, já vocês vão entender também essa questão. Então, se eu quiser simular aqui, eu quero saber quem que é o cliente número 58. Então, a plataforma vai fazer aqui uma consulta e vai trazer para mim o registro com o ID 58. Ó, se eu expandir aqui o meu primeiro atributo, que é o ID, ele vai mostrar aqui o 58. Então, o meu cliente cujo ID é o 58 é esse cara aqui, que tem esse nome, tem essa data, tem esse telefone, e-mail, endereço e esse isActive e o país dele, país número 6. Certo? Então, dessa forma aqui que funciona o test value. Se eu criasse outros filtros, eu poderia ter aqui o test value de acordo com os outros filtros para mim conseguir fazer um teste nessa consulta. Eu posso fazer aqui 10 filtros, 15 filtros. No test value eu ia preenchendo os
os meus campos de acordo com os filtros para mim conseguir saber se aquela consulta está retornando o que eu desejo, né? O que eu preciso. Entendeu? Então, dessa forma aqui, ó, eu criei um filtro na nossa consulta para que ela traga apenas um registro. Outro detalhe que é bom fazer aqui, que ajuda até na performance da consulta, é que é o seguinte. Você concorda que eu estou filtrando pelo identificador. Você concorda também que o identificador é único, certo? Dessa forma, a nossa consulta vai trazer apenas um registro, certo? Então, eu posso vir aqui na propriedade da nossa consulta e trocar o max record dele para 1, né? Opa, trocar o max record dele para 1. Ah, Dário, mas para quê? Já vai trazer só um registro mesmo? Ok, mas a gente ajuda aqui na performance a não fazer com que essa pesquisa tente buscar mais registros. O primeiro que ela encontrar, encerra, entendeu? Encontrou aqui, ela não precisa tentar, pelo menos, buscar mais registros. Já que o ID, a gente tem certeza absoluta que essa consulta só vai trazer um registro, então faz o seguinte, quando o aggregate encontrar o primeiro registro, ela para. Ela já trava aqui o max record, ela não precisa tentar trazer mais registros, certo? Concorda comigo? Beleza. Então, dessa forma aqui, a gente já fez a nossa consulta e a gente já consegue trazer aqui para dentro o nosso cliente específico. O que eu vou fazer agora? Vamos descobrir aqui qual que é o erro, tá? Ah, beleza. Aqui, ó, um clique deve ser setado. Um clique é do nosso botão Save, né? A gente precisa salvar esse registro aqui. Mas não é o intuito agora a gente fazer uma lógica para salvar esse registro, porque a gente já tem esses registros. Então, o que eu vou fazer? Ó, dei 2 cliques no botão, tá? Eu vou desfazer aqui. Eu vou dar 2 cliques no botão, só para criar uma ação. Só para criar uma ação para representar aquele botão ali. Essa ação não vai fazer nada. Ela já vem aqui automático com esse if aqui, ó. Mas essa ação não vai fazer nada. Ela é só para representar o nosso formulário. Só para dizer que tem um botão ali que executa uma ação. Mas não é o intuito fazer nada com esse botão aqui. Eu vou só adicionar um botão aqui, ó. Vou adicionar um novo botão aqui. E vou escrever nele cancel. Seria cancelar, né? Para a gente retornar para a página anterior, sem precisar voltar lá na setinha do navegador. Um clique dele vai ser client list. Então aqui de dentro do formulário, se a gente clicar no cancel, a gente retorna para a lista, que é da onde a gente veio. Beleza, Dário. Agora a gente precisa chegar aqui com o dado do cliente, certo? Exatamente. Então a gente vai voltar lá para a tela client list. Aqui na tela client list é o seguinte, a gente precisa aqui ser redirecionado para aquela tela, correto? Então, o que a gente vai fazer? A gente pode selecionar aqui qualquer um dos atributos. Se a gente tiver mais colunas aqui, ó, vamos colocar mais colunas aqui, vamos colocar mais um dado para a gente mostrar aqui dessa linha. Então, essa linha aqui já tem uma pré-visualização aqui, ó, que é o nosso cliente Malik Schwartz, né? Já mostra o e-mail dele, porque a linha representa um registro. Então, o nome desse cara aqui, o e-mail dele é esse aqui, e a próxima coisa que a gente vai colocar aqui vai ser o quê? Vamos expandir aqui, expandir. Vamos mostrar aqui então o endereço. Pode ser o endereço. E a gente pode mostrar também, ó, vamos fazer rapidinho aqui, só para não ficar demorando muito. Vamos colocar aqui mais uma expression. E a gente vai mostrar aqui o date of birth, que é data de aniversário, né, na verdade. Só que vamos fazer a formatação, aquela formatação. Pausa o vídeo aí e tenta fazer sozinho. Se você não conseguir, você dá play de novo. Ok, vamos fazer aqui format datetime. Lembra? A função format datetime. Primeiro a gente precisa do valor, que é o date birth, né? Que é o nosso campo de data aqui, ó. Campo de data. Nesse caso aqui, a gente não consegue colocar o hora nem o minutos, porque esse campo não tem esse dado, ele só guarda data, né? Então a gente pode formatar ele somente a data. O campo aqui que a gente vai fazer a formatação vai ser DD, que eu quero mostrar o dia, barra. Eu vou colocar 3M porque eu quero mostrar o mês abreviado, barra os 4Y para representar o ano. Então eu quero formatar essa data aqui nesse formato aqui, beleza? Vou fechar. Então, olha aqui, ó, já tem até uma pré-visualização. Ele vai formatar dessa maneira aqui. Ó. Eu vou colocar aqui um textinho só para a gente identificar, que é o client list, lista de clientes. Ok. Você concorda, então, que cada linha representa um registro, certo? Se cada linha representa um registro, cada linha vai ter o seu nome, e-mail, endereço
e data de aniversário, nesse caso aqui. Por trás, a plataforma sabe todos os outros atributos daquela linha. Consequentemente, ela sabe qual é o ID daquela linha. Concorda? Ok. Vamos fazer então o redirecionamento de um cliente para a nossa tela de Client Detail. Eu posso clicar, isso aqui eu vou fazer através de um link, que é a forma mais fácil, que a gente pode utilizar clicando no nome. Eu posso fazer o link através do e-mail, através do endereço, até através da data de nascimento, tá? Não tem problema, a gente pode pegar e utilizar qualquer um deles. Eu vou utilizar o nome, que é o mais comum, né? A gente clicando no nome dele, a gente consegue ser redirecionado para lá para editar esse registro. Então o que eu vou fazer? Eu cliquei com o botão direito e eu vou em Link To. Link To, essa opção aqui já é linkar para, né? Eu quero linkar o nome dele para a nossa tela Client Detail. Client Detail, ok. Já me deu um erro aqui. Por quê? Para a gente acessar a tela Client Detail, a gente precisa passar o identificador de um cliente, correto? Então o que vai acontecer? Eu vou expandir aqui, eu vou vir aqui no evento do nosso link, tá? Eu estou com o link selecionado. E ó, eu preciso passar o identificador para a tela Client Detail. Para quê? Para quando chegar lá, aquela tela vai utilizar aquele atributo para fazer um filtro naquela consulta e trazer todos os dados daquele cara. Ou seja, eu não preciso enviar essa linha inteira lá para aquela tela. Não, eu posso mandar somente o identificador dessa linha. Chegar lá, eu vou pegar todos os dados de acordo com o identificador, já que ele é único. Então eu sei que se eu mandar o identificador do Malik Schwartz aqui, quando chegar lá, pelo identificador dele, aquela consulta vai pegar todos os dados do Malik Schwartz, o e-mail, data de nascimento, etc. Entendeu? Então o que eu vou fazer? Eu preciso mandar o e-mail, eu preciso mandar o link, o ID, eu preciso mandar o ID desse cara aqui lá para dentro. Dessa forma, como eu estou dentro de uma table, essa table ela já está gerenciando os meus registros, certo? Então ela sabe de qual é o identificador de cada linha. Cada linha, a consulta já entrega as linhas para a nossa table, então ela já sabe ali por trás qual que é o identificador de cada linha. E lembra que cada linha se chama current, né? A linha current do Malik aqui, o e-mail current dele é esse, o endereço current dele é esse, e a data current dele é essa. Se a gente tiver os outros usuários, cada um vai ser o current daquela linha, vai ter o seu nome, o seu e-mail, o seu endereço, né? Inclusive eu esqueci de colocar no header aqui, né? Endereço, e aqui, no final, colocar nascimento. Nascimento, né? A data de nascimento. Eu não vou fazer as ordenações aqui não, mas eu imagino que vocês já tenham entendido. Eu não coloquei a ordenação dinâmica lá. Mas aqui seria, ó, endereço, a gente poderia selecionar aqui o endereço. E aqui no nascimento a gente poderia colocar o date of birth. Então, cada vez que clicasse aqui, mas teria que adicionar lá, tá? E outra coisa, não é só colocar lá o sort dynamic. A tabela teria que executar aquela ação de onSort. Então, você teria que saber criar aquela ação. Mas se vocês quiserem aprender, lembra que eu falei? Vejam as ações que foram criadas automaticamente para vocês entenderem como elas funcionam, beleza? Ok. Para a gente finalizar, então, eu preciso mandar o identificador corrente desse cara aqui lá para aquela tela. O que eu vou fazer? A própria plataforma já vai me sugerir aqui. Mas vamos supor que ela não me sugerisse, tá? Ó, se eu clicar aqui, ela já vai me sugerir, ó, o getClients.list.current.client.id. O getClients alimenta a nossa tabela. Eu vou pegar o resultado corrente, a linha corrente da tabela client e o identificador dela. Ele já identifica aqui que é esse carinha que eu preciso mandar. Mas vamos supor que não aparecesse aqui por algum motivo. Eu poderia clicar aqui ou vir no Express Editor, né? Express Editor. E não é essa consulta que alimenta a nossa tabela. Eu vou expandir ela, expandir a lista, expandir o current, tá? Que nesse caso aqui, como a gente tem uma lista, o current vai respeitar cada linha dessa lista. E eu vou mandar o identificador, certo? É a mesma coisa que ele me sugeriu ali, mas eu fiz aqui de forma manual, certo? Vamos publicar para a gente testar? Eu vou dar esse publish aqui para a gente fazer esse teste e a gente vai lá visualizar como que está ficando essas telas. Vamos dar aqui um Open Browser, abrir nova aba. Vamos então navegar para a nossa tela Client List. Antes disso eu queria mostrar Consulta Países. Consulta Países. Olha o que aconteceu aqui no Consulta Países. A gente mostrou o identificador. Opa, fui deslogado. Mas vamos relogar aqui. Consulta Países. Olha aqui, que interessante. Duas coisas que eu queria mostrar para vocês. Primeiro, que o current
da nossa consulta é United States, é o primeiro resultado da nossa consulta, então como eu mostrei numa expression, ele vai mostrar esse carinha aqui. E aqui o identificador. Aqui eu posso reordenar pelo ID, né? Não está funcionando porque eu troquei a ordenação dinâmica por ordenação fixa. Então é o United States, certo? Se eu mudei aqui a tela, qual que é o current? Qual que é o primeiro resultado da minha consulta? Alemanha. Olha o que ele trouxe para cá. Alemanha. Ele vai trazer, se eu pegar somente o current, ele vai trazer somente o primeiro registro, certo? Então vamos lá para a nossa client list. Vamos verificar como ficou. Então, olha, está ordenado por ordem alfabética do nome, né? Nem está funcionando aqui, ó. Aqui tá porque aqui eu selecionei os atributos. Só que eles não tá funcionando o clique, na verdade. Aqui eu não selecionei, então não tá. Ok, para cada linha eu tenho o nome, o e-mail, o endereço e o nascimento. Para cada linha. Então aqui, ó, desse Bevis Morrow, eu tenho o e-mail dele, Bevis Morrow, eu tenho o endereço dele e a data de nascimento dele. E a plataforma sabe que o identificador corrente dessa lista é o identificador do Bevis, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nele para ser redirecionado para a tela, enviando o identificador dele. Ó, cliquei, trouxe os dados do Bevis Morrow, né? Trouxe todos os dados dele aqui, ó. País, executive, endereço, e-mail, tudo. Vamos voltar? O nosso botão save não funciona, mas vamos voltar aqui. Vamos mandar agora os dados do Grading. Eu vou clicar aqui no Grading e eu enviei o identificador do Grading para a nossa tela de detalhe. A nossa consulta fez um filtro trazendo somente o cliente, que o ID era o ID do Grading, que foi o ID que chegou aqui, e trouxe todos os dados do Grading para cá. Beleza? Então, dessa forma é que funciona mais ou menos os filtros. Não deu tempo também da gente utilizar mais coisas aqui, mas eu queria fazer aqui um campinho de busca. Vamos deixar para a próxima aula. Eu vou fazer aqui então um campinho de busca assim que der, para a gente conseguir fazer uma busca. A busca também é feita no filtro do aggregate. Né? Se a gente quer filtrar a lista de clientes aqui pelo nome que a gente vai colocar, a gente tem que fazer esse filtro dentro do nosso aggregate, certo? Eu quero fazer esse carinha aqui para a gente ver funcionando. E também a gente vai, de repente, fazer alguns outros filtros lá para vocês verem melhor como é que eles vão funcionar. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui nessa aula. Não esqueçam, está publicado. E a gente continua da onde a gente parou na próxima aula. Bom, revisando então a aula que a gente acabou de terminar, a gente continuou vendo sobre as consultas, né, durante toda a aula. A gente viu aí sobre os restantes das abas do aggregate, que é a aba Filter, Sort e Test Values, que a gente não tinha visto na aula anterior. A gente viu também sobre todas as propriedades do table, né, que o table é o elemento que a gente usa para visualizar os registros. Eu expliquei para vocês como funcionam as linhas, certo? Que a table gerencia todas as linhas de registros que vêm da nossa consulta, que vem do source, né? O source da table é uma consulta. Dessa forma, a gente conseguiu explicar para vocês criando a table manualmente. A gente criou uma table sem utilizar aquele acelerador da plataforma, que é trazendo a nossa tabela, a nossa consulta da tabela diretamente para a tela. A gente criou ali puxando o elemento table e preenchendo ali cada item que a gente queria manualmente, certo? E a gente fez também a nossa primeira consulta fazendo um filtro. E a gente utilizou também o test value, expliquei para vocês mais na prática como funciona o test value. E a gente utilizou essa consulta aí para filtrar um único registro dentro de um aggregate. E aí eu não sei se vocês repararam que mesmo tendo um único registro, ele vem através de uma lista. O aggregate ele sempre vai retornar a lista. Só que dessa vez a gente retornou apenas um registro, certo? Então a gente consultou esse único registro passando o identificador por parâmetro de entrada. A gente já começa aqui a juntar os elementos que a gente começou explicando nas aulas anteriores. Eu expliquei primeiro ali o que era parâmetro de entrada e agora a gente já conseguiu utilizar o parâmetro de entrada no filtro da nossa consulta, certo? Então a gente começa agora a montar os quebra-cabeças. Eu comecei explicando para vocês item por item, né, variável, parâmetro de entrada. Vou explicar ainda sobre parâmetro de saída, que é onde dá para utilizar parâmetro de saída, que no caso das telas não dá. Mas já expliquei mais ou menos o que é um parâmetro de saída de um aggregate, por exemplo, né, que já é um padrão, já vem no aggregate. Mas quando a gente entrar mais nos assuntos de ações e servidores,
vocês vão ver como a gente cria os próprios parâmetros de saída de cada ação. Enfim, aí a gente utilizou esse parâmetro de entrada para trazer o ID corrente de cada linha de uma table. Eu expliquei para vocês como que funciona cada linha de uma table, que é aquilo que a gente visualiza os registros, e como que ela passa o identificador de cada linha para o destino que a gente precisa. No caso, cada nome de um cliente ali estava redirecionando a gente para a tela de detalhe. E a gente precisava enviar o identificador de cada um deles, para aquela tela, para poder acessar a tela, que era o ID que a tela esperava como parâmetro de entrada. Através desse parâmetro de entrada, a gente fez a nossa consulta para a gente trazer aquele único registro de acordo com aquele identificador para preencher o nosso formulário que a gente criou ali na tela de detalhe, certo? Então a gente ainda vai continuar, tá, na parte de consulta, ainda tem alguns detalhezinhos ainda para a gente entender como funciona. Eu quero fazer também mais filtros, eu quero fazer um filtro, por exemplo, de busca através de um campo, que também é utilizando o filtro que a gente faz. Se a gente pesquisa o nome de alguém, a gente quer filtrar aquela consulta para que traga um registro de acordo com o que a gente está buscando, certo? E a gente também vai entrar na parte de complementação de consulta, de adicionar mais tabelas na consulta, que também não deu tempo da gente visualizar nessa aula. E eu quero adicionar a tabela de países à nossa consulta para complementar ela. Beleza? Então a gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula.